Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícias, mas antes de começando 2019, já pedindo de novo, enchendo o saco, clica no inscreva-se aí embaixo, ativa o sininho, tem vídeo diário aqui, então se você não se inscrever e não ativar o sininho, você vai perder os vídeos, então não esquece, é muito importante. E também não esquece que eu vou deixar um link aqui nos comentários para quem tem interesse em ganhar dinheiro pela internet. Mais inscritos aqui do canal adquiriram o curso, estão começando já a estudar e ganhar dinheiro pela internet. Então se você também quer, tem interesse, quer aprender, quer estudar, quer correr atrás, não esquece de entrar no link aí e conhecer, beleza? Então, bora lá para as notícias. A primeira é sobre Daniel Cormier. E tá um calor do caramba. Se eu começar a suar aí é porque não tem muito o que fazer. Tá muito quente, não dá para ligar o ventilador, senão faz barulho e eu tô morrendo de calor. Mas vamos lá continuar com a notícia. Daniel Cormier diz que se não puder enfrentar Brock Lesnar, Stipe Miocic é o próximo da fila. Então, a chamada da notícia já diz tudo, né? O Cormier pretende se aposentar, né? Pretendia, pelo menos, se aposentar este ano. Então, quando ele fizesse aí 40 anos, ele não queria mais lutar, que ele já tinha conversado com a própria família, etc. A ideia dele era fazer esse confronto com o Brock Lesnar, né? Afinal de contas, como eu já disse algumas vezes, é um cara que traz muita grana, porque ajuda a vender muito o pay-per-view, só que parece que a luta tá um pouco enrolada, tem algumas questões aí do Brock Lesnar por conta dos exames antidoping, ele até apareceu meio murcho, né? Ultimamente e tal, mas tá um pouco enrolado de sair essa luta, e aí o Cormier já adiantou que caso ele não consiga, não seja possível, por qualquer motivo que seja, enfrentar o Brock Lesnar, que o Miocic, que é o ex-campeão meio pesado, né? Inclusive foi ele que acabou perdendo o cinturão pro Cormier, que o Cormier consideraria aí, na verdade já considera ele o próximo da fila. Então eu acho uma declaração bastante interessante e importante, e eu até concordo. Eu acho que uma próxima luta, caso realmente o Brock Lesnar não aceite, que pra mim na verdade essa luta tem vantagem aí mais pro Cormier mesmo, porque pra mim não faz muita diferença. Seria legal, porque é um cara grandão contra um cara menor e tal, mas pro esporte em si, a gente sabe que o Cormier tá com ritmo, o Cormier é um dos melhores da história, etc. Então fica um pouco até, né, desequilibrada a luta, né? Seria uma luta completamente de entretenimento. Não que não seja legal, é legal, mas eu acho que pro esporte em si, uma luta mais disputada e tal, etc., com mais riscos aí pro Cormier, realmente com o Miocic é bastante interessante. Então eu acho bastante legal que o Cormier não mostra que está, sei lá, fugindo ou que não quer defender o cinturão contra o Miocic, porque o Miocic da categoria peso pesado é um dos caras ali, um dos melhores, né? Foi o campeão, quebrou o recorde de defesas e atualmente continua sendo ali, para mim, o melhor da categoria, tirando o próprio Daniel Cormier, porque eu acho que o Cormier é melhor do que o Miocic, mas tem gente que não acha, então, né, também faz parte. Mas realmente o Miocic é um dos maiores desafios ali nessa categoria atualmente para o Cormier. Então eu acho bastante legal que ele se coloque à disposição e que ele reconheça que realmente o Miocic merece essa revanche, né? E eu espero que o Cormier repense essa aposentadoria. Eu acho que ele é um cara muito bom, que apesar já de fazer 40 anos aí, ele é um cara que ainda dá para fazer mais algumas lutas, e ele disse, inclusive, aí na notícia, que a idade, por enquanto, não está atrapalhando ele, né? Que realmente a vontade de se aposentar não é necessariamente por conta de estar rendendo menos, afinal de contas, ele acabou de ser eleito, inclusive, o melhor lutador de 2018, sendo campeão em 2 categorias, o primeiro da história a defender os 2, então eu acho que a idade não está atrapalhando muito não, né? Então vamos lá para a segunda notícia, que é: técnico de Amanda critica a atuação de Cyborg. Aí, entre aspas, a frase dele: não se luta com a Amanda jogando a mão. E o que eu achei interessante aqui dessa notícia? Eu vou ler as 2 declarações que ele deu sobre esse confronto, Amanda Nunes e Cyborg. Eu não vou ler as outras declarações, porque senão fica muita coisa pra gente ler aqui e acaba ficando chato. Então, eu vou ler justamente sobre o que diz na chamada, que é essa declaração da luta entre as duas. Então, é o seguinte: o técnico da Amanda, o Conan Silveira, disse o seguinte: eu esperava um pouco mais, com todo respeito, e sem querer humilhar a Cyborg ou algo parecido, mas eu esperava que ela tivesse um pouco mais de precaução. Acho que ela ter jogado a merda no ventilador foi em parte por achar que ia passar por cima da Amanda, de achar que ela não tinha condição de parar na sua frente. Não posso não mencionar isso, porque é visível para mim, como treinador, ver o oponente achando que a luta seria como andar no paraíso. Talvez tenha faltado da parte dos treinadores, estou presumindo, um pouco de estratégia, de visão de luta. Não se luta contra a Amanda depois de todas as lutas feitas por ela, dessa maneira, jogando a mão e seja o que Deus quiser. Hoje em dia, MMA é ciência, é estudo. A gente senta, estuda e corta o filé da luta bem fino para montar uma estratégia. Nós sabíamos
Sabíamos que isso ia acontecer um dia. Eu estava seguro, sem ser arrogante, mas sabendo que era possível. E foi melhor do que imaginávamos, principalmente por ter sido quando ninguém acreditava. E aí na segunda declaração ele disse: uma parte da estratégia muito funcional que nós vimos na Cyborg era a agressividade dela. Nós sabíamos que ela ia querer matar a Amanda e nós queríamos aquilo. Ao contrário de querermos evitar, nós queríamos que aquilo acontecesse mesmo, porque sabíamos que haveriam erros de trocação, de ser botada para baixo. A Amanda estava preparada para qualquer tipo de situação, mas acabou que não precisou, porque se você vai trocar com a Amanda, que tem velocidade, mão pesada e é precisa, você está se arriscando e vai cair. Foi o que aconteceu. Então, em resumo, as duas declarações aí eu concordo plenamente, eu concordo com tudo que ele disse. Inclusive, algumas partes aqui foi bastante parecido com o meu vídeo de resultado para essa luta, né? A Cris Cyborg, para mim, foi displicente. Parece que foi sem estratégia, a estratégia dela foi simplesmente ir para cima e botar pressão. Ela achou que a Amanda ia meio que se acovardar, como as outras adversárias dela acabaram se acovardando, se fechando quando a Cyborg punha pressão, e aí a Cyborg põe pressão, a sua adversária se acovarda, se fecha, não bate de volta, não tenta se movimentar nem nada, e aí fica muito mais fácil de você conseguir ali botar pressão e conseguir um nocaute técnico, etc, ou ir pontuando no round. Então, a Amanda realmente não se intimidou, foi para trocação franca, ficou ali de frente, trocou porrada, e a Amanda realmente tem a mão muito pesada, é muito precisa, realmente é muito veloz e conseguiu ali sobrepor a agressividade da Cyborg, inclusive no momento ali na luta foi mais técnica, muito mais técnica, e por isso que conseguiu vencer. Então eu concordo que a Cyborg realmente meio que caiu na armadilha da Amanda, né? A Amanda e a equipe dela sabia dessa característica da Cyborg, que é a característica mais forte dela, que é a agressividade. Pelas entrevistas já se via que a Cyborg falava sobre a trocação, né? Que esperava que a Amanda trocasse, que não corresse, usavam, né, umas palavras mais ou menos assim. Então, já entraram ali naquela estratégia meio que para deixar a Cyborg pilhada, para a Cyborg querer resolver logo. E ali, o erro fatal, inclusive, é que foi no início da luta, quando a Amanda tem ali a pressão toda, tá ali com o card e tal, tá completamente pronta para troca de golpes franca, né? Então, se a Cyborg tivesse dado uma cozinhada e lá no terceiro, quarto round colocasse a pressão, pode ser que o resultado seria diferente. Mas acabou meio que, na minha opinião, fazendo muita coisa errada junta, né? Se expôs demais, a guarda realmente ficou muito ruim. Enquanto apanhou, quis bater de volta e acabou tomando mais golpes, tomou mais de um knockdown e não tentou se movimentar, quis continuar batendo. Foi logo no início da luta, então somou um monte de coisa ali que acabou tendo problema. Então eu concordo aí com o Conan Silveira, né? Para mim, assistindo a luta, realmente parece que a Amanda tinha uma estratégia, estava preparada, estava inclusive um pouco até mais calma e mais atenta, e a Cyborg simplesmente foi ali com sangue no olho total. Eu acho interessante a agressividade. Vocês que assistem o canal, me acompanham, sabem que eu gosto muito de lutador agressivo, gosto muito dos caras que têm realmente sangue no olho, que não tem medo, que vai pra cima. É uma característica que eu pessoalmente gosto muito, mas eu acho que tem que ter limite. Se você não dosar direito, o tiro sai pela culatra, né? Então, bora lá para mais uma notícia que continua sendo sobre a Amanda Nunes, e a notícia diz o seguinte: a Amanda Nunes sobe 6 posições no ranking do UFC e Cris Cyborg despenca a 15ª posição. Cyborg despencou para a 15ª posição do ranking peso por peso, é claro, né? Então, vamos dar uma olhada, já que a notícia diz sobre isso, no ranking peso por peso. Daniel Cormier continua sendo o melhor peso por peso do mundo, inclusive, como eu já disse, foi eleito aí o melhor lutador do ano passado, ano de 2018. John Jones subiu uma posição, então está em segundo, mesmo voltando só agora, ele já conseguiu aí subir uma posição, acabou ultrapassando Khabib Nurmagomedov. Aí já entra uma discussão imensa, que nem vou entrar muito aqui, né? Mas para mim o Khabib não deveria ter sido ultrapassado pelo John Jones. Para mim o Khabib inclusive deveria ser o segundo ou até o primeiro, já que é um cara que perdeu um round só em toda a carreira dele no UFC. O cara não perdeu uma luta sequer, né? Então assim, tem muitas características que a gente pode falar do Khabib, não levou knockdown, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode elogiar ele aqui, que dá para colocar, na minha opinião, ele mais para cima. Mas é uma discussão eterna e que eu não vou entrar nela aqui agora. Eu só queria fazer alguns comentários, mas também pouco importa esse ranking peso por peso, né? Enfim, Khabib tá ali em terceiro, é só pra gente ter uma noção como tá, né? Tyron Woodley subiu uma posição, mesmo sem lutando, porque teve alguns ajustes, né? Então o George St. Pierre, que fez uma luta só, acabou descendo. O que interessa é aqui, Amanda Nunes, 8ª posição agora, ela subiu 6 posições, então ela venceu a Cyborg e jogou ela lá pro alto. Então a Amanda Nunes, juntando homens e mulheres, é a 8ª melhor lutadora, ou lutador, né? Porque na verdade é lutador no masculino, porque você tá englobando os dois sexos, né? Mas
Enfim, Amanda Nunes, entre todos, é a oitava melhor, né, peso por peso. E temos lá para baixo a Cris Borg, né? Ela acabou realmente caindo lá para a última posição do ranking, né, para a 15ª posição. Então, Rose Namajunas está na frente da Cris Borg, Tony Ferguson, Robert Whittaker, Henry Cejudo, Stipe Miocic, enfim, tem um monte de nome aí que eu não considero melhores que a Cris Borg. Mas como esses rankings são meio doidos aí, né, eu vou deixar para a opinião de vocês. Então, se vocês quiserem, comentem aí embaixo se vocês acham que a Cris Borg, por exemplo, está abaixo de Rose Namajunas, Tony Ferguson, Henry Cejudo, Stipe Miocic, enfim, dessa lista toda aí que vocês viram na tela, né? E vamos aí para a última notícia que diz o seguinte: motivado após vitória por nocaute técnico no UFC 232, Jon Jones espera fazer 3 lutas em 2019. Campeão peso meio pesado do Ultimate garante que recuperou a fome de atuar e dispara. Mesma coroa, mesmo reinado, novos rostos, mais dor. Isso é o que estou pronto para 19. Então tá aí Jon Jones com sede de luta, com fome, com vontade, e eu acho isso muito importante, né? Como eu disse recentemente também em um vídeo, não lembro qual, mas muitos campeões não lutam com frequência, né? E isso é muito ruim porque trava a categoria, acaba até atrapalhando nas vendas do próprio UFC, porque a gente quer ver cinturão em disputa, a gente quer ver os caras mais tops ali da categoria lutando. Então eu acho realmente muito importante. O Daniel Cormier foi um cara que realmente lutou bastante recentemente. Eu acho que o Jon Jones, pela declaração dele, também vai querer lutar mais, afinal de contas também precisa correr atrás do prejuízo, né? Muitas lutas, muito tempo sem lutar e consequentemente acaba não ganhando dinheiro. Então eu acho que o Jon Jones, se ele continuar nessa pegada aí, ele disse nas entrevistas que quer ficar no shape ali, com o corpo em forma e tal. Então se ele continuar com essa disposição, ele deve aí, se depender do UFC, claro, lutar 2 ou até 3 vezes em 2019. Então eu espero que isso realmente se concretize para correr atrás do tempo perdido aí, né? E espero inclusive que ele, vencendo uma ou 2 lutas no meio pesado, suba pro peso pesado, que é tudo que a gente quer ver, né? A gente quer ver o Jon Jones aí pegando os caras mais duros possível pra gente ver ele sendo testado cada vez mais. Ele que é um dos melhores lutadores, se não for o melhor lutador que a gente tem hoje. Isso também é meio subjetivo, vocês podem deixar aí nos comentários, né? Então, espero que o Jon Jones não caia em doping, não se lesione e que consiga lutar 3 ou até mais vezes aí, porque ele realmente é um cara que vale a pena a gente assistir, né? Então, essas foram todas as notícias. Como eu disse, o campo dos comentários é livre, então vocês podem comentar sobre qualquer uma das notícias. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que ajuda demais, e também de conferir o link aí que eu disse, beleza? Lá no começo do vídeo, né, que eu falei. Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!